A noite caía pesada sobre a cidade, envolvendo tudo em um silêncio estranho, quase sufocante. As luzes dos postes pareciam mais fracas, e o vento trazia consigo um pressentimento de mistério. Caminhava distraído, perdido em pensamentos, quando meus olhos foram atraídos por um envelope antigo no chão, selado com cera vermelha e um brasão estranho, um sol negro de raios serpenteantes, que parecia pulsar sob a luz fraca. Não havia nome, apenas um endereço de uma rua que eu nunca vira nos mapas, como se tivesse surgido do nada, escondida dos olhos comuns. A curiosidade venceu o medo. Peguei o convite, sentindo um frio subir pelo braço, como se o papel carregasse um segredo antigo e perigoso. Dentro, um bilhete. O Teatro das Sombras apresenta o primeiro ato. As palavras pareciam escritas às pressas, mas com uma elegância sombria. Sem data, sem hora. Só o endereço, como se o convite esperasse apenas por mim, naquele exato momento. Algo em mim decidiu ir. Como se eu não tivesse escolha. Como se uma força invisível me puxasse para o desconhecido. As ruas ficaram mais escuras, o ar mais denso, e cada passo me afastava do mundo conhecido, mergulhando-me em um universo de sombras e incertezas. Cheguei à viela indicada, iluminada apenas por um lampião a gás, cuja chama tremulava como se também sentisse medo. No fim, o teatro, imponente, silencioso, uma anomalia no tempo, como se tivesse sido esquecido pelo resto da cidade. O convite pulsava em minha mão, como se tivesse vida própria, aquecendo minha pele e acelerando meu coração. Eu estava diante da entrada. Não havia mais volta. O desconhecido me chamava, e eu sabia que, ao atravessar aquelas portas, minha vida jamais seria a mesma. O Teatro das Sombras era uma obra de arte sombria, colunas de mármore negro, gárgulas famintas, paredes fissuradas como veias. O nome, gravado em letras góticas, parecia esculpido por garras. As portas de carvalho escuro exibiam entalhes de figuras humanas em agonia. Não havia janelas, nem cartazes, só o silêncio. Toquei a porta e senti uma vibração, como se o teatro respirasse. O medo se misturava à atração. O teatro parecia esperar por mim. Empurrei a porta, que se abriu com um gemido longo. O bilhete era mais que papel. Era um talismã antigo, como se tivesse me escolhido. Ao cruzar o limiar, ele pulsava em minha mão, letras douradas cintilando. Meu assento, palco central. Não havia poltrona, só um espaço reservado. O bilhete era um contrato silencioso, uma promessa de que eu veria algo único. Guardei-o no bolso, sentindo seu calor persistente. Cada passo era guiado por ele. Minha âncora no desconhecido. O bilhete não era só ingresso, era meu destino selado. Entrei em um salão elegante, tapete vermelho, candelabros de cristal, paredes de veludo carmesim, mas o que mais chamava a atenção era a plateia poltronas ocupadas por sombras humanas, imóveis, sem rosto, todas voltadas para o palco, em expectativa silenciosa. O silêncio era absoluto, quase ensurdecedor. Caminhei pelo corredor central, sentindo olhares invisíveis. Eu era o único vivo ali, cercado por uma audiência de espectros. Cheguei ao espaço diante do palco, o lugar do meu bilhete. As sombras pareciam buracos na realidade. Quem eram? Almas presas? Antigos espectadores? Não havia resposta. Eu era o único de carne e osso. O espetáculo estava prestes a começar.
As luzes diminuíram, restando um feixe branco sobre o palco. O silêncio era palpável, como se o tempo tivesse parado. Atores surgiram das sombras, vestindo roupas comuns, mas havia algo familiar neles. Pareciam ecos de um passado distante, figuras de um sonho esquecido. Eles encenavam minhas memórias, infância, adolescência, segredos, dores e alegrias. Cada cena era um fragmento da minha vida, costurado com precisão. Cada gesto era perfeito, cada emoção, real. Era como se estivessem vivendo minhas experiências, sentindo minhas dores e alegrias. Meu passado era exposto, dissecado diante de mim e da plateia de sombras. Era uma sensação estranha, ver minha vida transformada em espetáculo. Eu me sentia violado, como se alguém tivesse roubado minha vida para o espetáculo. Era uma invasão, uma exposição sem permissão. As sombras assistiam, imóveis, testemunhas silenciosas. Elas observavam cada detalhe, cada emoção. Não era mais espectador, era o enredo. Minha vida era o centro do palco e eu não podia fazer nada para mudar isso. Cada escolha, cada erro, tudo era transformado em teatro. Era uma representação fiel, quase dolorosa, das minhas decisões. O palco era meu espelho, e eu, o protagonista involuntário. Cada movimento refletia uma parte de mim, uma verdade inescapável. Minha história era o entretenimento da noite. Todos estavam imersos, presos na narrativa da minha existência. E eu não podia escapar. Estava preso naquele palco, vivendo minha vida diante de olhos curiosos. Em uma cena envolta em sombras, um espelho ornamentado foi trazido ao palco, reluzindo sob a luz tênue. O objeto parecia carregar um peso antigo, como se guardasse segredos de outras eras. O ator que me representava imitava meus gestos matinais com uma precisão assustadora, como se cada movimento meu já estivesse escrito em seu corpo. Testei os limites daquele reflexo, cocei o nariz, cruzei os braços, respirei fundo, tentando encontrar alguma diferença, algum atraso. O ator repetia tudo, em sincronia perfeita. O pânico cresceu dentro de mim, pois não havia erro, não havia hesitação. Logo percebi, não era ele me imitando, era como se ele controlasse meus movimentos, guiando cada gesto meu como um mestre de marionetes. Cada ação minha era antecipada no palco, como se o futuro já estivesse decidido, e eu apenas seguisse o roteiro. O espelho refletia não só o ator, mas também meu desespero, tornando visível o medo que eu tentava esconder. Olhei nos olhos do ator pelo espelho, buscando alguma humanidade, alguma falha, mas só encontrei um vazio inquietante. Ele sorriu, um sorriso de poder e domínio, como se soubesse de algo que eu jamais poderia compreender. A linha entre espectador e espetáculo se desfez. E eu já não sabia onde terminava o palco e começava a minha realidade. Eu era forçado a seguir um roteiro invisível, como se minhas escolhas tivessem sido roubadas por aquela presença. Prisioneiro do palco, do teatro, de mim mesmo, sentia o peso de uma prisão sem grades, mas inescapável. O controle não era mais meu. Eu era apenas um fantoche, movido por forças que não compreendia. No fim, eu era apenas mais um personagem, dissolvido na escuridão do teatro, sem saber se algum dia voltaria a ser eu mesmo. Senti um calor intenso no bolso. O bilhete brilhava em dourado. As palavras mudaram. Ato I. O convidado. Eu não era espectador, mas peça central do ato. O teatro me caçara. O bilhete era uma convocação. Mais frases surgiram. Toda alma tem um palco.
Toda a vida é um roteiro. O teatro escolhe quem tem história. O lugar se alimentava de vidas, forçando convidados a reviver seus segredos. A plateia de sombras seriam antigos convidados? O bilhete queimava em minha mão, selando meu papel de sacrifício. O brilho sumiu, mas a mensagem ficou gravada em mim. O primeiro ato chegava ao fim, e eu não sabia o que viria depois. O palco ficou vazio. A cortina de veludo fechou-se lentamente. O silêncio era de conclusão, não mais de expectativa. Uma voz profunda ecoou. Excelente performance. O convidado desempenhou seu papel. O primeiro ato estava concluído. O bilhete em meu bolso estava frio e inerte, mas a voz sussurrou. No Teatro das Sombras, o espetáculo nunca acaba. Ele apenas aguarda o próximo ator. O breu tomou conta do salão. As luzes voltaram, fracas. A plateia de sombras começou a se mover, ganhando rostos e vozes. Um homem na primeira fila sussurrou. Sua vez foi boa. Agora é esperar pela próxima. Não eram almas presas, mas antigos convidados. Agora parte do elenco. Todos tiveram seu primeiro ato, suas vidas expostas. Agora eu era um deles. Sentei-me na primeira fila, sentindo-me menos sólido, mais sombra. A voz anunciou. Preparem-se, o próximo convidado já encontrou seu bilhete. Um arrepio percorreu a plateia. Eu era só mais uma sombra, esperando o próximo ato. O espetáculo, afinal, deve continuar.